O terceiro entendimento fica acerca do imposto de renda pessoa física. O plenário do STF jogou o recurso extraordinário, inclusive vou estar colocando aqui abaixo do vídeo o número desse recurso extraordinário, quem quiser dar uma olhadinha, o recurso extraordinário 388.312. Através desse julgamento desse recurso extraordinário, o plenário do STF entendeu que o Poder Judiciário não poderia fazer as vezes do Poder Legislativo na correção da tabela de imposto de renda, certo? Assim, ficou evidenciado que a função de efetuar essas correções monetárias precisa seguir alguns critérios. E essa tal função de correção monetária cabe ao Poder Legislativo, certo? Portanto, havendo a omissão em legislar, a omissão do Poder Legislativo em legislar sobre esse assunto, deve-se manter, sim, apenas as regras que estão vigentes à época. Beleza? Correção monetária do imposto de renda não pode ser feita pelo Poder Judiciário. Você tem que lembrar disso na sua prova. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do princípio do non-knowledge e em relação às atividades ilícitas. Esse também foi um julgamento bastante interessante, que houve uma decisão bastante influente do STF, e ele entendeu por sua maioria que os tributos deverão incidir, inclusive, no desempenho das atividades ilícitas. Isso não é nenhum mistério para a gente, porque a gente sabe que, através desse princípio, o dinheiro não tem cheiro, não é isso? E exatamente ratificando o que está lá disposto no artigo 118 do CTN. Portanto, você dê uma olhadinha nesse artigo e veja que realmente esses tributos, seja quais forem, devem incidir sim em cima das atividades ilícitas, ficando ratificado através do argumento de quem praticar atividade ilícita não pode se beneficiar pelo não pagamento de tributo. Tá certo? Não é porque aquela atividade não é uma atividade oficial, digamos assim, que ela não poderá ser tributada. Até porque concederia um benefício demasiado àquele que estivesse desempenhando a função, essa atividade ilícita, beneficiando somente ele em prejuízo de terceiros aí que realmente desempenham atividades oficiais, atividades ilícitas, que seriam perfeitamente consideradas tributáveis, certo? Ele não poderia se fazer, às vezes, de se desculpar através de uma atividade ilícita, eu não pago o tributo. Não é bem assim que funciona. Isso é um assunto que já é bastante debatido, e você realmente deverá saber que na prova, se vier algo relacionado a isso, você deverá recorrer ao artigo 118 e ao princípio do non-knowledge, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. De onde ele vier, será tributado. Beleza? O outro entendimento é acerca do IPI. Esse, com certeza, vocês ouviram falar nos telejornais aí no ano passado, no finalzinho do ano passado, acerca dos carros importados, que houve toda aquela discussão. Bem, o Supremo, nesse julgamento, ratificou o entendimento de que a majoração da alíquota do IPI não precisa respeitar a anterioridade anual, conforme disciplina lá o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, mas deve sim respeitar a anterioridade nonagesimal, já que se trata de uma garantia constitucional, certo? Isso ocorre como forma de proteger o contribuinte, até mesmo para proporcionar-lhe um tempo razoável para que ele se prepare, né? Que ele se planeje em torno de uma onerosidade de sua carga tributária, certo? Apesar do IPI ser um imposto de caráter extrafiscal, o aumento de sua alíquota deve observar os princípios da segurança jurídica e o da não surpresa. Então, lembre-se que se vier algo relacionado ao IPI, ele deve sim respeitar a anterioridade nonagesimal. A alteração da sua alíquota, a majoração da sua alíquota, não poderá ser feito de forma imediata, certo? O próximo entendimento é acerca do PIS e do COFINS, certo? Sobre as vendas inadimplidas. Isso era uma discussão muito grande que foi parar no Supremo Tribunal Federal, e chegando lá foi decidido, através aí do parecer do ministro relator,